Olá pessoal, meu nome é Rafael, eu sou médico psiquiatra e hoje vamos continuar falando sobre tecnologia e saúde mental. Nos últimos vídeos falamos sobre os riscos que a internet pode trazer para as crianças e como os pais podem atuar de maneira a minimizá-los. Eu conceituei o que seria a mediação material, ou seja, todas as formas concretas que a gente tem para pôr aquela criança em contato com a internet de uma maneira saudável, e no vídeo de hoje vamos partir desse ponto, mas vamos falar da mediação simbólica. Ou seja, todas as ações não concretas, não palpáveis, que permitem a interação entre um sujeito e um objeto, que no caso é entre a criança e a internet. Essa mediação precisa ser feita devido aos riscos que a internet traz, como já abordamos no vídeo anterior. Sem dúvida nenhuma, a melhor forma de mediar esse uso é através do diálogo. Conversando com seu filho, você vai poder explicar por que alguns sites podem ser acessados e por que alguns sites não devem ser acessados. Você vai poder estipular as regras do uso da internet. Você vai poder orientá-lo sobre os riscos que a internet traz. Você vai poder orientá-lo quais situações que ele pode estar sendo exposto quando ele compartilha uma informação privilegiada, uma informação dele. Você vai poder orientá-lo, por exemplo, sobre o que é um cyberbullying, um cyberstalking. É claro que com uma linguagem mais adaptada à idade dele. Você vai poder orientá-lo sobre quais os benefícios que a internet traz, por que alguns sites são mais interessantes do que outros. Através do diálogo você vai conseguir ensinar como deve ser feito um uso saudável dessa ferramenta. Qual seria uma outra forma de mediar esse uso? Através do uso conjunto. Sentar do lado do seu filho enquanto ele está acessando a internet e explicar para ele como funciona aquela ferramenta, explicar o que é aquele pop-up que aparece, o que é aquela propaganda, por que aquela propaganda parece tão direcionada para ele, explicar como funciona a internet e como deve ser um uso saudável. Além de reduzir a chance do seu filho ser exposto aí a algum perigo que exista na internet, você também fortalece o vínculo entre vocês dois. Uma outra forma é através da observação. Se o seu computador fica, por exemplo, numa sala de estar, você pode, enquanto está lendo um livro, vendo um jornal, você pode observar qual tipo de uso o seu filho está fazendo da internet, que tipo de conteúdo ele está consumindo. Uma outra forma é através da instalação de aplicativos que seriam filtros, ou mesmo programas de computador que impossibilitariam o acesso a determinados sites e determinados aplicativos. Esses aplicativos e programas existem aos montes pela internet, você pode procurar um que seja mais interessante para você. E através desse aplicativo, desse programa, você vai conseguir impedir que seu filho visite alguns sites que você considere inadequados para a idade dele. Através desses filtros, você também consegue limitar o tempo de uso que ele tem da internet. Você pode limitar, por exemplo, a 1 hora por dia. Você pode limitar que tipo de vídeo ele pode estar acessando. Você pode limitar o tempo que ele tem no YouTube. Você pode, inclusive, monitorizar quanto tempo ele está passando em cada aplicativo. É importante que os pais saibam utilizar esses filtros para que eles possam fazer uma mediação adequada do uso da internet, um certo controle desse uso saudável ou não que seu filho está fazendo. Esse tipo de filtro ele existe e não é uma coisa nova. Ele já existe, por exemplo, no cinema. Nem sempre você pode levar seu filho para assistir todos os filmes. Existe uma classificação por faixa etária, permitido. Nas novelas também que passam nas emissoras, no período da noite em geral, existe uma classificação ali, algumas acima de 16, outras acima de 18 anos. Até mesmo nos jogos eletrônicos existe uma classificação. Jogos, por exemplo, mais agressivos, jogos de tiro que envolvam mortes, em geral tem uma classificação que só permite o uso de pessoas acima de 18 anos. É importante que vocês saibam disso, porque muitas vezes um jogo que você está comprando para o seu filho às vezes não permite, não é adequado para a idade dele. Uma última forma, talvez uma forma um pouco mais controversa, mas ainda assim uma forma eficaz, é através da checagem do histórico de acessos que ele vem fazendo, ou no celular ou no computador. Essa é uma forma que não deve ser utilizada corriqueiramente, é uma forma que deve ser reservada para momentos de emergência, por exemplo, caso seu filho esteja passando por algum risco, caso seu filho pense em suicídio, caso seu filho tenha um comportamento arriscado, como por exemplo o uso de substâncias, ou tenha um comportamento de automutilação.
essa é uma possível forma de monitorizar o que pode estar acontecendo na vida dele. É importante que o diálogo esteja presente, né? Que exista uma certa negociação com relação a essa invasão de privacidade que pode ocorrer. É importante que esteja claro, né? Que você negocie, por exemplo, que nenhuma invasão de privacidade será feita enquanto o comportamento dele se mantiver adequado. Caso essa negociação esteja feita de uma maneira adequada, dificilmente isso vai gerar um atrito muito grande. Essas são algumas das formas que você tem de mediar o uso da internet pelo seu filho e estimulá-lo a fazer um uso saudável desse tipo de ferramenta. Mas não é apenas através do diálogo, através das orientações que a gente faz esse tipo de mediação. É importante que a gente também dê exemplos desse tipo de uso. E no próximo vídeo vamos falar um pouquinho de como é atuar, né, de uma maneira a incentivar um uso adequado da internet e qual é a importância que os pais têm como modelos de uso adequado para os seus filhos. Bom, era isso. Semana que vem nos vemos. Até mais. Se você quer saber muito mais sobre bem-estar e saúde mental, não esqueça de se inscrever no nosso canal e fique por dentro das novidades dos psiquiatras e psicólogos da equipe Mancini.